Então, meu encontro pessoal com Deus foi através do movimento também. Porém, não foi no retiro servir. Eu me lembro que no retiro eu fiquei todos aqueles dias travado. Eu tinha feito uma aposta com meu cunhado para quem iria chorar primeiro. Então eu fiquei travado o retiro inteiro e no final do retiro ele chorou e eu ri da cara dele. Porém, o meu cunhado foi a ponte também que me fez ir, porque eu fui porque ele iria. E com o passar do tempo nas reuniões de reencontro, foi onde aconteceu a conversão na minha vida. Foi bem gradativo, foi bem devagar. Os irmãos da época tiveram muita paciência comigo e eu fui aprendendo, foram me ensinando a rezar o terço, igual a Fernanda. Eu me lembro que uma das coisas que marcou o meu servir foi o testemunho do Wallace. E a minha conversão ela foi um processo lento. Por isso que hoje eu tento tratar a vida de todo mundo com muito respeito, porque muitas pessoas me respeitaram nesse meu princípio. Bom, minha expectativa na época, acho que também, como era de todo mundo, como era uma descoberta, era que a gente mergulhasse mais em Deus, fosse permanecendo naquela experiência que eu estava tendo de conversão, onde como se estivesse me arrancando aquilo que era pecado, aquilo que eu estava acostumado a viver, para fazer uma experiência nova. Essa era a experiência pessoal. Era um momento que a gente falava muito sobre santidade e tinha muito desejo de descobrir a santidade. Então, isso foi acontecendo de forma natural e o pessoal foi descobrindo isso também. Como era tudo muito novo para mim e para todo mundo, nós fomos descobrindo todo mundo junto, né? Mas foi algo que eu guardo no meu coração, as experiências maravilhosas com meus irmãos, as partilhas com esse pessoal maravilhoso que está aí até hoje e que precisa ser lembrado e valorizado, porque nós comemos o jiló e hoje a gente está começando a experimentar a hora de comer o contrafilé e graças a Deus o povo permaneceu. Glória a Deus por isso. Então, era na verdade uma mistura de sentimentos, né? De alegria, com responsabilidade e ao mesmo tempo a gente buscando descobrir na expectativa daquilo que viria. Então, era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo. A gente tinha entendimento de que era uma responsabilidade grande estar no meio daquele povo da época. E o que me dava força era estar junto dos meus irmãos ali. Todo mundo muito esperançoso e com muitas expectativas. A gente costumava falar muito na época de uma coisa que a gente tem a certeza desde aquela época, né? Que a comunidade não era pra gente, era para os nossos filhos, né? E para aqueles que viriam. E hoje a gente tem visto tanta gente chegar e os nossos filhos crescendo e despertando, né, o desejo pela vida comunitária e tudo mais. Então a gente se lembra que desde aquele momento Deus já falava isso no nosso coração. Mas sem sombra nenhuma de dúvida, o sentimento era de responsabilidade e de cobrança com testemunho pessoal. A gente sabia que não podia dar mole, ficar errando, cambaleando pelo caminho, porque Deus tinha nos escolhido. Esse é o sentimento. Então, com a família foi algo também muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E não só para o meu pai e para minha mãe, que estavam muito felizes, né, com o que estava acontecendo na minha vida, mas para minhas tias e todo mundo. Quando eles começaram a me ver exercendo o ministério, cantando, eles não acreditavam. Porque da família eu acho que eu era uma das pessoas mais tímidas e mais improvável de fazer o que eu estava fazendo. E com certeza todo mundo se alegrou porque começaram a perceber que aquilo que eu estava vivendo era sério, não era somente um fogo de palha, não ia passar de uma hora para outra, né? E eu acredito que esse sentimento é até hoje no coração do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus tios e tias, porque Deus foi me modelando dia a dia, né? Então, e nessa minha trajetória, na época de movimento, ainda um pouquinho atrás, nós tínhamos o conselho da comunidade, que eram formado por 7 pessoas, né?
E eu fiz parte de 3 conselhos desse, né? E foram experiências assim muito importantes. Até voltando um pouquinho, é interessante falar que quando eu entrei no meu primeiro conselho, era aquele conselho de movimento, onde Beto ainda estava, entrou eu e Dinho, né, muito novos, né, sem muita experiência com o movimento e tudo mais. E além de administrar o conselho, eu tive que começar a administrar as reuniões que nós tínhamos, no lugar desse Beto que estava começando a sair do movimento. E era muito engraçado pensar que hoje as pessoas não conseguem imaginar aquilo que a gente passa, né? E eu me lembro que muitas vezes eu chegava para tocar na reunião, muito novo, eu já tocava e cantava. As pessoas chegavam na reunião, olhavam e diziam assim, ah, não é Beto hoje na reunião, então eu vou embora. Muitas vezes as pessoas iam embora da reunião, porque olhavam e viam que não era Beto que ia conduzir a reunião mais. E eu tive que aprender a superar isso também. E o Beto começou a fazer parte só do conselho e do Ministério de Cura, ele não era mais da música. E com isso eu fui aprendendo muito no sentido de liderança, porque eu me lembro que o conselho da época era um conselho que tinha algumas coisas que não eram legais, né? Que as pessoas reclamavam muito, que o conselho era um pouco fechado entre eles e o pessoal não era muito assim acessível ao povo. E foi uma das coisas que eu coloquei no meu coração quando eu entrei para esse conselho. Eu queria ser um conselho do conselho, mas ao mesmo tempo ouvir a voz do povo e trazer aquilo que o pessoal dizia para o conselho. E foi muito bom esse meu período de conselho, porque eu comecei a aprender muito a como lidar com as pessoas e a me tornar um líder melhor, né? Porque a liderança é uma coisa muito engraçada. Você não obriga ninguém a fazer nada, isso nasce contigo. Existem vários líderes com várias formas de liderar, né? E eu sempre fui um líder, né? As pessoas começaram a falar, tu é um líder, mas de uma outra forma. Um líder que não gostava de brigar com ninguém, de entrar em atrito com ninguém. Claro que não era perfeito, muitas vezes eu errava, e como erro sempre. Mas foi uma escola para mim. E essa trajetória de conselho, teve um período também que a Ruth, né, que vem de muito tempo, ela não participou do conselho. Foi um ano muito difícil porque nós já namorávamos, né? E a Ruth não participava das reuniões de conselho. Ao mesmo tempo, Ruth tem uma liderança muito forte e ela queria muitas vezes opinar naquilo que o conselho resolvia da época, né? Mas com o passar do tempo, né, do terceiro conselho que eu tava, aí começou a coisa mudar e a comunidade tomar uma outra forma e exterminaram, né, esse lance do conselho de 7 pessoas. E foi o período que a comunidade foi fundada, e que o Dinho virou fundador, e que a Ruth virou cofundadora, e que nós começamos a fazer parte somente da ata de fundação. Antes, eu já tinha experiência com a música, pelo meu pai ser músico, né, por muito tempo. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu não cheguei com o objetivo de ser músico, né? Eu gostava e sou apaixonado até hoje pelo Ministério de Cura e Libertação. Então, na época, nós tínhamos uma fichinha de preencher para os ministérios. E era marcação de 1, 2, 3, 4, 5. Eu marquei na época o número 1 e a música eu coloquei como 2. E o Wallace é uma pessoa que lembra disso até hoje. Na reunião que nós tivemos na capelinha de Dux, o baterista que estava tinha saído. E o Beto, que na época coordenava o Ministério de Música, perguntou se tinha alguém que tocava bateria. Eu era um dos últimos da capelinha e levantei meu braço assim, cheio de medo. O Wallace fala que essa cena marcou a vida dele, né? Me vendo levantar a mão assim. E a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar na minha vida nesse sentido, né? Não era aquilo que eu queria, porém era aquilo que precisava no momento. E eu entrei pro Ministério de Música tocando bateria e toquei com o Beto por muito tempo. Beto foi muito importante na minha vida. Ele hoje não está mais no movimento, nem na comunidade, mas eu fui um grande amigo do Beto e o Beto foi um grande amigo meu. E foi muito importante aquela passagem, eu aprendi muito com ele, cara. E só que chegou um período da vida dele, quando nós começamos a falar sobre comunidade, e ele percebeu que aquilo já não era mais para ele, né? Que ele era para estar no movimento, que ele queria seguir o caminho dele. Então o Beto saiu e
tinha o Pablo, né, que tocava na época, né, e eu cantava alguma coisa, mas não tinha expectativa nenhuma, até porque eu era doente, sempre fui muito doente com a minha asma crônica. E o Pablo também saiu, não tinha mais ninguém. De repente o pessoal da época falou: ó, mano, não tem ninguém, tem que ser você. E daí eu comecei a cantar com o Vinícius, que tocava pra mim na época e tudo mais. E só que eu era doente, né? E Deus começou a fazer um monte de milagres na minha vida, igual eu fui curado das minhas cordas vocais. A Fernanda, o Dinho estavam rezando por mim na época. Nós ouvimos um estalo e Deus curou as minhas cordas vocais, que eram atrofiadas, eu não podia cantar. Eu tenho uma bactéria no pulmão que me impedia cantar, e as coisas foram começando a acontecer na minha vida. Enfim, adiantando mais um pouco. Aí, quando o Beto saiu, nós não tínhamos cultura na época do Servir de ter um ministério com muita gente. Era somente um grupinho de pessoas. E eu falei assim: não, eu vou montar um ministério grande e nós vamos ficar por muito tempo juntos. E com isso, adiantando um pouco a história, eu consegui montar um ministério e fui coordenador desse ministério de música por 8 anos. Todo mundo, quer dizer, a grande parte que está até hoje, fez parte desse ministério. Igual Chuchu, a Virgínia, Chinelo, Gaspar, o Anderson, né, que faleceu. E muitas outras pessoas passaram por esses 8 anos da minha coordenação, onde Deus foi falando profundamente ao meu coração e eu fui vendo a glória de Deus acontecer na minha vida e na vida de todo mundo daquele período, né? Essa é a minha parte de ministério. Então, voltando um pouco, né? Falando sobre ministério, com essa história da época da saída do Beto, em que as pessoas iam para reunião, olhava se era o Beto e ia embora, e batiam muitos sentimentos dentro do meu coração, mas eu tinha uma certeza que Deus colocava no meu coração que iria dar certo. Eu nunca fui uma pessoa negativa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito insistente. E com isso fui chamando um por um, fui trazendo um por um. Eu tinha um grande irmão na época comigo, que era o Fabinho, né? Tocava percussão, nós estudávamos juntos. E a gente conversava muito e a gente foi trazendo um por um. Foi chegando a Cris Dark, foi chegando o Negão, foi chegando a Virgínia, foi chegando o Alexandre, o Alex, e o Gaspar, o Chuchu, e todos os outros que foram chegando, o Leandro depois, mais tarde. E interessante que eu falava assim: poxa, a gente vai fazer um trabalho sólido. Foi quando nós conseguimos gravar o primeiro CD chamado Sede de Deus, da Comunidade Servir, que foi um grande desafio, mas foi um CD muito legal porque a comunidade na época abraçou a causa do CD. E depois nós, um pouco mais maduros, né, mais estruturados, assim, como músicos e tudo mais, nós conseguimos gravar o segundo CD, que é o Deus Erguerá a Tua Casa, que foram projetos assim que eu levei meio que no peito mesmo, né? Porque era um desafio, a gente não sabia como fazer e eu era muito corajoso, né? Um jovem meio desbravador e sonhador. Aqueles que me conhecem mais profundamente sabem que eu sou assim, um sonhador. E eu não sou muito de desistir, então eu caí para dentro desses dois projetos. E hoje está aí o CD Sede de Deus e o Deus Erguerá a Tua Casa. E depois de toda a história veio o Vene, que foi depois de um período que eu vou falar daqui a pouco, que é a crise vocacional, né? Mas é assunto para daqui a pouquinho. Então, escritos, né? Na verdade, os escritos são as minhas composições, né? As letras que Deus tem me dado com o passar dos anos. E eu me lembro até do meu princípio como compositor, né? Que foi através até de uma irmã, é um testemunho legal, que na época ela rezou por mim. Eu tinha muito medo de apresentar as composições, porque eu sempre fui muito tímido, né? Mas quando é de Deus, né? E essa irmã, orando por mim, ela disse: olha, a Márcia, que fazia parte do movimento na época,
ela disse, orando por mim, Deus vai te dar o dom da composição. Só que para você ter confirmação disso, já que você é muito medroso, eu tô indo para Londres, vou morar lá um tempo, e quando você cantar, a primeira vez que você cantar essa canção aqui no Brasil, eu vou estar aqui. Eu achei aquilo meio, né, assim, bem extraordinário, porque ela ia para Londres e não tinha previsão de volta. Mas ela sempre foi uma grande mulher de Deus e eu tomei posse daquilo. Enfim, aí a gente já tava, a comunidade já era comunidade, tava no Laranjal, no grupo de oração. Aí a gente tinha o costume de apagar as luzes, né, na hora da oração. E no meio da oração eu cantei a minha primeira música, que se chama Livre, que faz parte do CDC de Deus da comunidade. Cantei, tava escuro, falei, pô, ninguém vai saber que a música é minha, né? E fui, pum, e cantei. Aí quando acabou a oração, acenderam as luzes, eu vi ela no meio da assembleia, só que eu não lembrava mais disso, que já fazia muito tempo que ela tinha profetizado sobre a minha vida. E no final, fui lá dar um abraço nela, saudade, né? E ela falou, olha, Ilmar, na hora da oração, quando você cantou uma música tal, livre, sou livre, aquela letra é sua, né? Eu falei, ah, é. Ela, você lembra de um tempo atrás, quando eu rezei por você, e que Deus falou comigo que quando você fosse cantar a sua canção a primeira vez eu estaria aqui? Aí eu lembrei, falei, puxa, lembro. Você já tinha cantado essa música alguma vez? Eu falei, não, a primeira vez que eu canto uma música minha. Ela, então eu tô aqui para confirmar a ação de Deus na sua vida. E depois desse dia, Deus foi me dando muitas canções através também daquilo que eu fui vivendo. Porque as minhas canções, eu sempre comento que se a pessoa quiser me conhecer, é só ela ouvir uma letra minha. Porque eu não falo nada além daquilo que eu vivo. E das experiências de pessoas próximas de mim também, né? É uma forma também que eu utilizo muito para compor. E com isso muitas canções surgiram. Até respondendo uma pergunta que me foi feita, qual é a música que eu mais gosto de alguém? De todas que já passaram pela minha vida, a música da minha conversão é Sonda-me. Sonda-me, o Sonda-me antigo. Não é o Sonda-me da Aline Barros, não. Aquele Senhor, eu sei que tu me sondas, né? O Salmo. Porque foi essa música que no meu servir mexeu muito comigo. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, né? Muito forte. E mexeu muito comigo naquela época. Mas com o passar do tempo, se eu fosse hoje falar para você a música que eu mais gosto de alguém, essa música que mais reflete a minha alma, e até um amigo, o Alexandre, lá do Priorato São Bento, esqueci o nome da comunidade agora, ele tem uma frase célebre, assim, uma coisa muito legal, que tem músicas que tocam tanto a gente que a gente se pergunta por que eu não as fiz, né? Parece que arranca algo da gente. E a música que hoje mais mexe comigo de alguém é a música chamada Convívio dos Eleitos, do Juninho Casimiro, que sempre que eu canto eu me identifico realmente nessa troca, né? Eu assumi a música para minha vida, porque a música é assim. A partir do momento, é como uma poesia, a partir do momento que você abre o livro e lê, aquela poesia já não é mais sua, e sim daquela pessoa que se apropriou daquela poesia. A música é muito assim. Quando a gente canta algo e toca alguém toma aquilo, a pessoa se apropria e se torna dela também. E também a pergunta que tinham me feito, né, a minha música que mais mexe comigo, é complicado, né? Graças a Deus tem muitas composições. Mas hoje, eu vou pegar pela atualidade, tem duas músicas que têm mexido muito comigo, que reflete muito daquilo que eu sou, das minhas verdades. É Inexplicável Amor, como eu já falei, né? E a última que eu fiz junto do Flavinho e da Bruna, da Colo de Deus, chamada Fora do Compasso. São duas músicas que hoje mexem muito comigo, porque elas refletem bem daquilo que hoje eu busco viver. Fora do Compasso, a letra diz... deixa eu lembrar agora. Você vê, eu esqueço as minhas próprias letras, né? Isso é uma graça. Eu não preciso do olhar dos homens,
nem ser reconhecido por algo que não é meu. Que eu diminua e só o vejam. Meu maior desejo é viver sob os olhos teus, né? Aí tem, e quando ninguém me vê, e quando ninguém me vê, eu só vejo você. Não preciso fingir quem não sou. Tem descanso em mim, eu descanso em ti, num abraço de amor. E mesmo descompassado, desafinado, estragado pelo pecado em mim, me amas mesmo assim, como sou. Inexplicável amor é como explicar esse amor. E Convívio dos Eleitos, né? Convívio dos Eleitos, ela mexe muito comigo porque ela também fala de um santo que eu tenho me apaixonado muito por ele, que é São Felipe Neri. Eu tenho descoberto assim a vida de São Felipe Neri, e ele é o santo da alegria, né? E ao mesmo tempo ele foi tratado por muita gente como louco por ser muito feliz. Bom, falar de crise, né? Houve um momento muito difícil da minha vida em que realmente eu entrei numa crise muito profunda, mas não foi só uma crise vocacional ou uma crise comunitária, mas foi uma crise pessoal. Foi o ano de 2008, foi um período onde as coisas não estavam muito boas dentro da minha cabeça e houve problemas também no meu matrimônio. Foi um período muito difícil, onde eu e Ruth pensamos até em separação. Eu estava muito mal, muito depressivo. Foi um período que as coisas não foram legais, né? E que eu me senti muito abandonado. E eu fiquei 2 anos dentro de casa, trancado. Tentei suicídio. Eu tomei 45 comprimidos de uma vez, tentei cortar o pulso. Foi um período muito difícil, muito difícil. Porém, foi um período de aprendizado. Foi um período que eu parei, nunca não tinha mais metido mão no instrumento, parei de cantar, de tocar. Um sentimento como se o pássaro, né, preso dentro de uma gaiola, que perdesse o canto e que não ia ter mais solução para aquele pássaro. E eu digo para você de coração que eu achei que eu nunca mais fosse sair dessa crise, que eu não fosse mais voltar para Deus em primeiro lugar e depois para a comunidade. Mas foi o período que Deus teve misericórdia de mim. Assim, eu sou fruto da misericórdia. Levantou-me por misericórdia, né? Como explicar esse amor, que amor é esse, Senhor? É a minha história. E foi um período muito, muito difícil. Foi um período em que... Porém, foi o período que o Padre Dudu entrou na minha vida. O Padre Dudu me visitou, me estendeu a mão, me tirou daquela situação, me convidou a tocar no monte. Foi a partir daí. E eu não tinha mais expectativa nenhuma, com nada. Com nada. Com tocar, com cantar, com nada. Porque muitas pessoas acham que a nossa vida é um mar de rosa, né? É somente uma canção. Ou uma rosa, né? Só que a rosa tem os espinhos e eu experimentei os espinhos. Mas isso me fez mais humano. Me tornou mais gente. Me fez entender que gente chora, que gente sangra e que gente sofre. E hoje eu consigo olhar com um olhar de misericórdia para qualquer pessoa que chega perto de mim. Eu não consigo ter um olhar de preconceito sobre a vida das pessoas porque eu estive lá. E só quem vai no fundo do poço consegue entender aquele que um dia está lá, ou que já esteve, né? Eu estive lá. Eu precisei de uma mão para me ajudar a levantar. E com isso, depois que eu estava de pé, o Dinho me convidou novamente a voltar para a comunidade, né? Eu tinha abandonado tudo e não tinha mais expectativas com a comunidade. Porém, eu estava tocando já. Eu já tinha um pessoal que estava tocando comigo na época, o Leandro, o Beto na época, o Felipe, o Ângelo. E a única coisa que eu pedi pro Dinho, falei assim, poxa Dinho, eu posso voltar, mas eles podem voltar comigo?
Aldinho foi muito pai, né? Foi muito amigo, foi muito irmão. Falou assim: você pode voltar e pode trazer eles contigo, sim. Eu aceito eles de volta também. E eles voltaram junto comigo. Porque eu falo para os meus amigos uma coisa que eu acho que é importante. Eu tenho muitos erros, sabe? Muitos pecados, muitos erros. Já errei demais com muitos amigos. Mas uma coisa que eu luto para que nunca ninguém aponte o dedo para mim e diga que eu não fui um bom amigo. Eu tento ser para aquela pessoa o melhor amigo. Sei que não sou, mas tento pra caramba. E consegui, com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus e com a ajuda de muita gente, me levantar. Não foi naquele período pelas mãos da comunidade, porque eu aprendi com isso também, que pessoas são pessoas e a gente não deve descarregar as nossas expectativas às vezes nas pessoas, né? Porque elas também são gente e às vezes não vão suprir aquilo que a gente precisa. E naquele período muitos amigos meus de ministério de música, que eu contava e que eu esperava uma resposta, não me deram essa resposta na época. Porém, não culpo ninguém. Eu entendo o problema de cada um e a dificuldade de cada um. Mas como eu disse, isso me fez mais gente, mais ser humano. Me fez olhar com um olhar de misericórdia. E com isso, o rio das composições na minha vida começou a transbordar. Porque não adianta. A fonte, a nascente do compositor, a maior nascente do compositor é a dor, é o sofrimento e é a misericórdia. E eu aprendi muito com isso, né? E graças a Deus passei por esse momento de crise, dei o meu sim à comunidade, fiz a minha consagração. Para muitos é um sinal, para mim é um sim, é uma decisão. Voltei e Deus começou a me honrar. As pessoas hoje têm visto o que Deus tem feito no meu ministério. E algumas pessoas se assustam, né, se assombram. Quem viveu no fundo do poço nunca pode se esquecer de como é fundo. Então, eu volto sempre no lugar onde eu estava, porque isso me faz ter os pés no chão. Mas ao mesmo tempo, eu vejo Deus me honrando em muitas situações. Deus investindo na minha vida, Deus acreditando em mim. E graças a Deus hoje eu estou de pé, para a honra e glória de Deus. Amém. Essa questão de viver a vocação na minha casa é algo muito tremendo, porque Deus a cada dia tem nos chamado a mergulhar em águas mais profundas, né? Ruth abandonou tudo para viver a sua vida, a sua vocação. E comigo também não foi diferente, acabou por consequência os nossos filhos também. Eu abri mão do meu trabalho pelo chamado de Deus, e hoje a gente tem vivido assim, de forma missionária, vivendo pela providência mesmo, né? Onde a gente tem visto Deus nos sustentando e a gente não tem medo de avançar. A gente não pensa em recuar, a gente só pensa em avançar. A gente conta sempre com o apoio dos irmãos e Deus que está à nossa frente, né? Certamente. Então, é uma grande graça. A minha família hoje, graças a Deus, é uma família missionária. E é o que nós queremos, só avançar em águas mais profundas, né? Amém. Então, há 17 anos atrás, eu paro para olhar para a minha história e vejo toda a construção que Deus fez na minha vida. Eu era uma pessoa sem muitas pretensões e sem muita intenção. Até eu me perguntava o que eu, na verdade, aquela coisa de crise existencial, né? O que eu vim fazer aqui, né? Eu não tinha muita noção do que Deus iria fazer na minha vida e muito mais o que eu iria fazer com ela. Porém, hoje olhando para todo esse período de transformação, eu vejo que eu vim crescendo em maturidade, fui amadurecendo, os cabelos brancos começam a aparecer e a gente vai aprendendo com os irmãos que a gente vai convivendo, e também vai muito da docilidade. A partir do momento que eu fui me permitindo que Deus fizesse algo na minha vida, esse algo que é o Espírito Santo foi me transformando
e até os dias de hoje não quero parar depois desse tempo todo, quero permanecer em processo de transformação e que daqui a 20 anos, se Deus quiser, eu seja uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Bom, é isso aí. Então, deixar uma mensagem para o meu povo. O que eu posso dizer para os membros fundantes é gratidão. Agradecer a cada um por ter me ajudado, por ter tido paciência comigo, ter me ensinado, e dizer para vocês que nós estamos juntos e, se Deus quiser, nós vamos até o fim unidos, né? Com as nossas diferenças, mas, se Deus quiser, chegaremos lá. Para os consagrados, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida mais e mais. O sim que você deu é o sim para a vida inteira. Não desanime, não deixa o desânimo pegar você. E nós temos um caminho juntos a trilhar. E para aqueles que estão chegando, dizer para vocês que é preciso ter muita luta, muita decisão. Uma vocação, ela é um sim diário. A gente não pode desistir de dar sim, de renunciar muitas coisas da nossa vida para viver um bem maior em Deus. Então, o que eu digo para você como mensagem para esse momento de graça é que não desanime, porque lá na frente nós vamos ver a honra de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde.